Nesta noite, algo diferente acontece dentro de você. Não é esforço, não é controle, e não é mais uma tentativa de resolver tudo com a mente desperta. É um movimento silencioso, profundo e real. Nesta noite, sua mente começa a aprender a confiar. Confiar no tempo, confiar nos processos, confiar que nem tudo precisa ser empurrado para acontecer. Talvez você tenha passado o dia inteiro carregando pensamentos, responsabilidades, contas, decisões e expectativas que parecem não ter fim. Talvez exista uma pressão silenciosa relacionada ao dinheiro, à estabilidade, ao futuro, ou a sensação de que você precisa estar sempre um passo à frente para não ficar para trás. E é exatamente por isso que este momento é tão importante. Ao ouvir estas palavras, algo começa a desacelerar. Não porque você está desistindo, mas porque está permitindo. Permitir é um ato de inteligência energética. Permitir é entender que existe uma ordem maior agindo mesmo quando você descansa. E enquanto você se acomoda, respirando de forma mais suave, é interessante perceber que este vídeo chegou até você no momento exato em que sua mente precisa aprender um novo padrão. O padrão da confiança. Se em algum momento você sentir que este espaço está te acolhendo, sinta-se à vontade para curtir este vídeo, deixar um comentário com uma palavra ou intenção e se inscrever no canal. Isso não quebra o fluxo, pelo contrário, ancora a sua decisão de cuidar da sua mente e do seu descanso. Agora permita que sua atenção vá ficando mais leve. Aos poucos, a tela pode ficar mais escura, não como um vazio, mas como um convite para que sua mente se concentre menos no mundo externo e mais no que acontece dentro. Mesmo que você durma agora, tudo continua agindo. Sua mente não desliga, ela apenas muda de estado. E é nesse estado que os ajustes mais profundos acontecem. Imagine que nesta noite, um portal energético se abre de forma suave e silenciosa. Não é um portal dramático, é um portal inteligente. Ele não exige esforço, apenas permissão. Esse portal se conecta com sua vibração mais estável, aquela que sabe que a prosperidade não nasce da tensão, mas do alinhamento. A lei da atração responde melhor quando a mente aprende a confiar, quando o corpo sai do modo de sobrevivência e entra no modo de recepção. E é exatamente isso que começa a acontecer agora. Sua mente, que tantas vezes foi treinada para antecipar problemas, começa lentamente a aprender que nem tudo precisa ser resolvido antes de dormir. Que o dinheiro, as oportunidades, as soluções e os caminhos também se organizam quando você descansa. A energia da abundância não flui em ambientes de medo constante. Ela flui onde existe espaço. E o descanso cria espaço. O relaxamento cria espaço. A confiança cria espaço. Enquanto sua respiração se torna mais profunda, pensamentos sobre controle começam a perder força. Não porque você os empurra para longe, mas porque eles simplesmente deixam de ser necessários. A vibração da sua mente começa a se ajustar. É como se cada célula entendesse que confiar não é ser ingênuo, é ser estrategicamente alinhado com a inteligência da vida. E quando essa confiança se instala, a manifestação acontece de forma mais natural. Talvez você não perceba agora, mas seu subconsciente está registrando novas informações. Ele aprende que segurança não vem apenas do esforço excessivo. Ele aprende que prosperidade também nasce da calma.
Ele aprende que riqueza não é só dinheiro acumulado, mas a capacidade de dormir em paz, sabendo que algo maior organiza o que você ainda não vê. Mantras silenciosos começam a se formar dentro de você, mesmo sem palavras repetidas. Confiança, permissão, alinhamento, fluxo. E conforme este estado se aprofunda, sua mente entende que pode soltar o peso por algumas horas, que não é perigoso relaxar, que não é arriscado confiar. Pelo contrário, é exatamente nesse espaço que novas ideias, novas oportunidades e novos caminhos financeiros encontram terreno fértil para surgir. Sua vibração começa a se alinhar com soluções que não exigem desgaste, apenas clareza. Fique aqui. Permaneça neste campo de tranquilidade. Não há nada que você precise fazer agora. Apenas permitir que sua mente aprenda pouco a pouco a confiar novamente. Note que, à medida que esse estado de confiança se aprofunda, algo começa a se reorganizar de forma silenciosa. Não é um pensamento novo que surge, mas uma sensação diferente no corpo. Os ombros já não sustentam o mesmo peso. A testa relaxa, o maxilar se solta e o coração entra em um ritmo mais estável. Essa mudança não é aleatória. Ela sinaliza para a mente que não há perigo imediato. E quando a mente entende que não precisa lutar, ela se torna receptiva. Neste espaço interno mais seguro, a energia começa a circular de outra forma. A mesma energia que antes era usada para antecipar problemas, agora se converte em presença. E presença é o solo onde a manifestação acontece. A lei da atração não responde à urgência, ela responde à coerência. Quando você descansa, sua vibração se alinha com soluções que não dependem de esforço excessivo. Isso vale para decisões, relações, dinheiro e oportunidades que antes pareciam distantes. É interessante perceber como sua mente foi treinada ao longo do tempo. Talvez ela aprendeu que confiar era perigoso, que relaxar significava perder controle, que dormir sem resolver tudo era irresponsabilidade. Mas nesta noite, uma nova aprendizagem se inicia. Sua mente começa a entender que confiar é uma habilidade. Uma habilidade que se desenvolve quando você permite que a vida coopere com você. Enquanto seu corpo descansa, um portal interno se mantém aberto. Não é um portal que leva para fora, mas um portal que conecta você com um estado mais estável de consciência. Nesse estado, a ansiedade perde força, porque ela se alimenta da ideia de que tudo depende apenas de você. Quando essa ideia se dissolve, o campo se expande. E nesse campo expandido, caminhos se mostram com mais clareza. Sua mente subconsciente trabalha agora de forma eficiente. Ela reorganiza memórias, ajusta crenças e suaviza padrões de escassez que foram repetidos por tanto tempo. Talvez você tenha crescido ouvindo que dinheiro vem com sacrifício, que prosperar é difícil ou que sempre falta algo. Essas informações ficam registradas, mas elas não são permanentes. Nesta noite, enquanto você descansa, novas informações são integradas. Informações mais leves, mais alinhadas e mais verdadeiras. A energia da prosperidade não é agressiva, ela é constante. Ela se move com ritmo, com inteligência e com paciência. E sua mente começa a reconhecer esse padrão. Ao invés de correr atrás, ela aprende a permitir que as oportunidades se aproximem. Ao invés de tensionar, ela aprende a confiar no fluxo. Isso não significa passividade, significa alinhamento.
Se em algum momento pensamentos surgirem, não há necessidade de combatê-los. Apenas observe como eles passam mais rápido agora. Eles não se prendem, porque não encontram resistência. A vibração do seu campo interno está mudando. E quando a vibração muda, a experiência muda. A manifestação não acontece porque você força. Ela acontece porque você se torna compatível com aquilo que deseja viver. Enquanto você permanece nesse estado, sua mente aprende uma lição fundamental. Resolver não é o mesmo que controlar. Resolver envolve clareza, e clareza surge quando a mente está descansada. Muitas soluções financeiras, ideias criativas e decisões acertadas nascem exatamente nesse estado entre a vigília e o sono. Por isso, mesmo que você adormeça, tudo continua agindo. Nada é interrompido. Pelo contrário, tudo se organiza. Existe uma inteligência maior operando quando você descansa. Uma inteligência que conecta pessoas, situações e recursos de forma precisa. Sua única função agora é permanecer nesse campo. Não antecipar, não julgar e não exigir respostas imediatas. Apenas permitir que sua mente se ajuste a um novo padrão de confiança. Esse padrão se ancora cada vez mais fundo. Ele não é emocional, é estrutural. Sua mente aprende que confiar é seguro. Seu corpo aprende que relaxar não é um risco. E sua energia aprende que prosperidade não exige exaustão. Esse aprendizado permanece mesmo quando você não percebe. Continue aqui. Permita que esse estado se estabilize. Sua mente está aprendendo exatamente o que precisa aprender nesta noite. À medida que esse estado de confiança se instala com mais firmeza, algo ainda mais sutil começa a acontecer. Não é apenas a mente que aprende, é todo o seu campo energético que se reorganiza. Existe uma diferença clara entre tentar confiar e aprender a confiar. Tentar ainda carrega esforço. Aprender acontece quando o corpo entende que está seguro. E agora, pouco a pouco, essa segurança se espalha por dentro de você. O silêncio que surge não é vazio. Ele é inteligente. Dentro dele, sua mente deixa de buscar respostas imediatas e começa a permitir que elas se formem naturalmente. É nesse espaço que antigos padrões perdem força. Padrões de preocupação constante, de vigilância excessiva, de cobrança interna. Sua mente foi treinada por muito tempo para acreditar que relaxar significava perder algo. Nesta noite, ela aprende o oposto. Ela aprende que é no descanso que tudo encontra lugar. Enquanto você permanece nesse estado entre o sono e a vigília, um ajuste fino acontece. Sua vibração se afasta do medo e se aproxima da confiança. E confiança não é apenas um sentimento, é uma frequência. Quando sua frequência muda, o tipo de experiência que se aproxima de você também muda. A lei da atração não responde ao que você repete em palavras, mas ao que você sustenta em estado interno. É por isso que agora, sem esforço, sua energia começa a se alinhar com soluções mais simples. Caminhos que antes pareciam bloqueados começam a se mostrar menos rígidos. Situações financeiras que pareciam travadas começam a encontrar pequenas brechas. Não porque algo mágico acontece fora, mas porque algo real se reorganiza dentro. A mente em estado de confiança percebe oportunidades que a mente em estado de tensão simplesmente ignora. Seu subconsciente trabalha com precisão neste momento. Ele revisita crenças antigas relacionadas a dinheiro, sucesso e merecimento.
Talvez você tenha aprendido que prosperar exige sacrifício constante, que descansar é um luxo ou que tranquilidade só vem depois de resolver tudo. Essas ideias começam a ser suavizadas. Não são arrancadas, são dissolvidas. E quando uma crença se dissolve, ela deixa espaço para outra mais coerente ocupar seu lugar. Imagine agora que cada pensamento mais pesado se transforma em algo mais neutro. Não positivo forçado, apenas neutro. A neutralidade é poderosa, porque ela tira o peso emocional. E sem peso, a mente se move com mais liberdade. Essa liberdade cria espaço para novas decisões, novas percepções e novas possibilidades de manifestação. Existe um portal ativo dentro desse estado de descanso. Ele conecta sua mente consciente, que agora relaxa, com uma camada mais profunda de inteligência interna. Essa camada não se apressa, não entra em pânico e não cria cenários negativos. Ela observa, organiza e escolhe o melhor momento para agir. Quando você dorme, essa inteligência assume o comando. Talvez você perceba que pensamentos sobre dinheiro, futuro ou responsabilidades já não causam o mesmo aperto. Eles passam como nuvens mais distantes. Isso é um sinal claro de que sua mente está aprendendo a confiar. E essa aprendizagem não se perde ao acordar. Ela permanece porque foi registrada em um estado profundo. Sua energia agora começa a emitir um sinal diferente, um sinal de permissão. Permissão para receber, permissão para prosperar, permissão para descansar sem culpa. A vibração da abundância se aproxima quando encontra esse tipo de sinal. Ela não responde à urgência, responde à coerência entre pensamento, emoção e corpo. Enquanto sua respiração segue tranquila, seu sistema interno entende que não há necessidade de vigilância constante. A vida não está contra você. Pelo contrário, ela coopera quando você sai do modo de resistência. Essa cooperação se manifesta em ideias inesperadas, encontros oportunos, soluções financeiras criativas e decisões mais alinhadas. Mesmo que você não esteja consciente disso agora, sua mente aprende uma lição essencial. Confiar não é fechar os olhos para a realidade. Confiar é permitir que a realidade se organize sem que você precise carregar tudo sozinho. Esse aprendizado cria um novo padrão, um padrão mais sustentável, mais leve e mais próspero. Permaneça nesse estado. Não há nada que precise ser resolvido agora. Apenas permitir que esse ajuste continue acontecendo. Sua mente está sendo treinada de forma natural para confiar no fluxo da vida. Agora, algo ainda mais profundo começa a se estabelecer. Não é uma mudança brusca, é um ajuste silencioso que acontece abaixo do nível do pensamento. Sua mente, que durante tanto tempo acreditou que precisava vigiar, controlar e antecipar tudo, começa a compreender que esse esforço constante nunca foi sinônimo de segurança. Pelo contrário, foi apenas um hábito aprendido, e hábitos podem ser substituídos quando deixam de ser úteis. Neste estado de descanso consciente, o controle excessivo começa a se dissolver. Não como uma perda, mas como um alívio. É como soltar algo pesado que você carregava sem perceber. Seu corpo reconhece esse alívio imediatamente. A respiração se aprofunda, o ritmo interno desacelera e a sensação de urgência perde força. Essa mudança envia um sinal claro para todo o seu sistema. Está tudo bem agora. Quando o controle diminui, a confiança encontra espaço para crescer.
E confiança não exige provas imediatas. Ela se constrói a partir da repetição de estados internos mais estáveis. Nesta noite, sua mente aprende que não precisa estar tensa para ser eficiente, que não precisa estar preocupada para ser responsável, que não precisa estar cansada para merecer prosperar. Enquanto você permanece nesse campo, sua relação com o dinheiro começa a se reorganizar de forma sutil. A tensão associada a contas, prazos e responsabilidades financeiras vai sendo substituída por uma percepção mais ampla. Você começa a sentir que o dinheiro é uma energia em movimento, não um peso parado sobre seus ombros. Quando essa percepção muda, a forma como você se posiciona diante das oportunidades também muda. Existe um aprendizado importante acontecendo agora. Prosperidade não nasce do medo de perder, mas da confiança de que existem múltiplos caminhos para receber. Sua mente, em estado de descanso, começa a enxergar além das soluções óbvias. Ela acessa uma camada criativa que só se manifesta quando o ruído diminui. Muitas respostas surgem exatamente nesse espaço silencioso. A vibração que você sustenta neste momento se torna mais coerente. Pensamentos, emoções e corpo entram em um mesmo ritmo. Essa coerência é a base da manifestação. A lei da atração responde quando não há conflito interno. Quando você deseja algo, mas internamente vive em tensão, a energia se fragmenta. Agora essa fragmentação começa a se fechar. Seu subconsciente aprende que é seguro confiar no processo, que não é necessário forçar resultados, que descansar não interrompe o fluxo da vida, apenas o torna mais inteligente. Essa aprendizagem se fixa porque acontece em um estado profundo, onde resistências não estão ativas. Talvez você perceba que a ideia de futuro já não causa o mesmo peso. Ela se torna mais neutra, mais aberta. O futuro deixa de ser um lugar de cobrança e passa a ser um espaço de possibilidades. E quando essa percepção muda, a energia começa a trabalhar a seu favor. O portal interno que se abriu no início deste processo permanece ativo. Ele conecta você com uma versão sua mais calma, mais confiante e mais alinhada. Essa versão não ignora desafios, mas não se define por eles. Ela entende que tudo tem um ritmo e que forçar apenas gera desgaste. Enquanto você descansa, sua mente aprende a confiar na inteligência da vida. Aprende que existem ajustes acontecendo fora do seu campo de visão. Pessoas se movem, situações se reorganizam, caminhos se alinham. Nada está parado, apenas está sendo preparado. Esse aprendizado é profundo porque não depende de afirmações repetidas. Ele se instala através da experiência. Você sente no corpo o que é não estar em alerta constante. Você sente como é possível relaxar sem perder direção. E essa sensação cria um novo padrão interno. Permaneça nesse estado. Não há pressa. Cada segundo aqui reforça essa aprendizagem. Sua mente está se reeducando para confiar, e isso muda tudo. À medida que essa confiança silenciosa se integra ainda mais fundo, algo essencial começa a se consolidar dentro de você. Não é uma ideia nova, é uma sensação de base, como se, pela primeira vez em muito tempo, sua mente entendesse que não precisa se preparar para o pior o tempo todo. Essa preparação constante, disfarçada de responsabilidade, começa a perder espaço, e no lugar dela surge uma estabilidade interna que não depende de garantias externas.
Essa estabilidade muda a forma como você percebe a vida. Situações que antes pareciam ameaçadoras, agora são vistas com mais neutralidade. Não porque desapareceram, mas porque você já não se identifica com o estado de tensão que elas costumavam provocar. Sua mente aprende que reagir menos não é negligência, é maturidade emocional e energética. Enquanto você permanece nesse estado, seu sistema interno começa a reconhecer um novo ritmo, um ritmo mais natural, menos forçado. Esse ritmo é o mesmo da prosperidade sustentável. A abundância não cresce em ambientes de exaustão. Ela floresce onde existe constância, clareza e permissão. E nesta noite, sua mente aprende exatamente isso. A relação entre descanso e dinheiro começa a se tornar mais clara. Não de forma intelectual, mas vivencial. Você sente que quando relaxa, algo se abre. Uma sensação de espaço, de possibilidades, de caminhos alternativos. Muitas vezes, a falta não está na ausência de recursos, mas no excesso de pressão interna que impede a percepção das oportunidades. Seu subconsciente começa a reorganizar memórias associadas ao esforço excessivo. Ele revisita momentos em que você acreditou que precisava se sacrificar além do limite para merecer algo. Essas memórias não são apagadas, mas ressignificadas. Elas perdem o peso emocional e deixam de ditar suas escolhas no presente. A vibração que você sustenta agora é mais receptiva. Não passiva, mas aberta. Aberta para receber ideias melhores, soluções mais simples, encontros mais alinhados. A lei da atração responde a esse estado com precisão. Quando você não está em luta interna, o campo se organiza com mais fluidez. Existe um aprendizado silencioso acontecendo neste momento. Sua mente aprende que confiar não significa deixar tudo nas mãos do acaso. Significa reconhecer que você não está sozinho no processo. Existe uma inteligência maior coordenando o que você ainda não vê. E quando você para de interferir o tempo todo, essa inteligência encontra espaço para agir. Talvez você perceba que pensamentos sobre prosperidade já não causam ansiedade. Eles se tornam mais neutros, mais possíveis. A ideia de ter mais dinheiro, mais estabilidade ou mais conforto deixa de parecer distante ou pesada. Ela se aproxima de forma natural, como algo que pode acontecer sem conflito. Enquanto você descansa, sua energia se ajusta a um padrão mais coerente. Um padrão que não exige pressa. Um padrão que entende que tudo tem um tempo certo. Essa coerência é percebida pelo campo ao seu redor. Pessoas, situações e oportunidades começam a responder a esse novo sinal, mesmo que você ainda não perceba conscientemente. O portal interno que permanece ativo agora se conecta com uma sensação de merecimento mais tranquila. Você não precisa provar nada, não precisa correr, não precisa se comparar. Apenas existir nesse estado já é suficiente para que ajustes aconteçam. Cada respiração aprofunda esse aprendizado. Cada momento de descanso reforça a mensagem interna de que está tudo se organizando. Sua mente aprende a confiar porque o corpo sente que é seguro. E quando o corpo sente segurança, a vida flui com menos resistência. Permaneça aqui. Não há nada que precise ser antecipado. Tudo o que precisa acontecer encontra o caminho quando você permite que esse estado se mantenha. Agora, essa sensação de merecimento começa a se acomodar de forma ainda mais natural dentro de você.
Não como algo que precisa ser afirmado repetidamente, mas como um entendimento silencioso. Merecer deixa de ser uma conquista futura e passa a ser um estado presente. Sua mente aprende que não é necessário atingir um ponto específico para se permitir sentir segurança, descanso e abertura para receber. Essa mudança é profunda, porque toca uma camada antiga. Muitas vezes o bloqueio não está na falta de oportunidades, mas na dificuldade de aceitar que elas podem chegar sem luta. Nesta noite, sua mente aprende que prosperar não exige sofrimento como prova. Ela aprende que conforto, estabilidade e crescimento também podem vir de escolhas mais leves. Enquanto você permanece nesse estado, o futuro começa a perder o tom de cobrança. Ele se torna mais amplo, mais flexível. Não há uma única rota, não há um único resultado possível. Essa percepção reduz a pressão interna e cria espaço para que soluções inesperadas se aproximem. Quando a mente relaxa, ela enxerga mais longe. Seu campo energético agora se ajusta a uma frequência de permissão contínua, permissão para descansar, permissão para receber, permissão para confiar. Essa permissão não depende de circunstâncias externas. Ela nasce de dentro. E quando nasce de dentro, ela se sustenta. A relação com o dinheiro continua se transformando de forma silenciosa. Ele deixa de ser visto apenas como algo que resolve problemas e passa a ser percebido como um recurso que circula. Circulação exige movimento, e movimento exige espaço. O descanso cria esse espaço. A confiança mantém o fluxo. Talvez você perceba que a ideia de escassez já não se impõe com tanta força. Ela pode até surgir como um pensamento passageiro, mas não encontra terreno fértil para se fixar. Sua mente aprende a não se apegar a cenários limitantes. Ela observa e deixa passar. Essa habilidade muda completamente a vibração do seu campo. Existe um alinhamento acontecendo agora entre intenção e estado interno. Você não precisa repetir mantras conscientemente. Seu sistema inteiro já está emitindo um sinal claro de abertura. Esse sinal é percebido pelo campo da vida, que responde de forma proporcional. Enquanto você descansa, decisões futuras começam a se organizar de forma mais clara. Não como listas ou planos, mas como intuições suaves. Você pode acordar nos próximos dias com ideias simples, mas precisas. Essas ideias nascem desse estado profundo de alinhamento que se fortalece agora. A confiança que se instala não é frágil. Ela não depende de garantias externas. Ela se apoia na experiência de sentir que tudo continua funcionando, mesmo quando você para. Essa experiência cria uma base sólida, uma base que sustenta escolhas mais conscientes e movimentos mais assertivos. Seu subconsciente registra esse estado como referência. Ele aprende que este é um lugar seguro para retornar. Sempre que você descansar, algo semelhante poderá acontecer novamente. Essa aprendizagem se torna um recurso interno disponível. Permaneça nesse campo. Não há pressa para sair. Quanto mais tempo você permanece, mais esse padrão se fortalece. Sua mente aprende, seu corpo confirma e sua energia se alinha. Agora, a confiança começa a se expandir para algo ainda maior. Não é apenas confiar em si, mas confiar no tempo. O tempo deixa de ser um inimigo silencioso e passa a ser um aliado invisível. Sua mente aprende que nem tudo precisa acontecer imediatamente para estar no caminho certo.
Algumas coisas amadurecem no silêncio, no descanso e na ausência de pressão. E é exatamente isso que acontece enquanto você permanece aqui. Existe um ritmo natural que organiza a vida quando você não interfere o tempo todo. Esse ritmo não é lento nem rápido demais. Ele é preciso. Quando você aprende a confiar nele, o desgaste diminui e a clareza aumenta. Sua mente começa a reconhecer que muitas oportunidades se perdem não por falta de capacidade, mas por excesso de urgência. Nesta noite, essa urgência começa a se dissolver. Enquanto você descansa, ajustes sutis acontecem no seu campo energético. Eles alinham você com encontros, ideias e caminhos que se encaixam melhor com quem você está se tornando. Prosperidade não é apenas ter mais recursos, é estar no lugar certo no momento certo. Isso se constrói quando a mente sai do estado de pressão constante. A sensação de que tudo precisa ser resolvido agora perde força. Em seu lugar, surge uma confiança tranquila de que cada coisa encontra seu espaço no tempo adequado. Essa confiança cria uma vibração estável, e a estabilidade é percebida pelo campo ao seu redor. Pessoas respondem de forma diferente. Oportunidades surgem com menos esforço e decisões se tornam mais simples. Sua relação com o futuro muda novamente. Ele deixa de ser uma linha rígida, cheia de cobranças, e passa a ser um espaço aberto de possibilidades. Essa abertura não gera ansiedade, gera curiosidade calma. Quando a curiosidade substitui o medo, a energia se expande. E quando a energia se expande, a manifestação se torna mais fluida. Enquanto você permanece nesse estado, sua mente aprende a soltar o hábito de comparar seu ritmo com o dos outros. Cada caminho tem um tempo próprio. Quando você aceita isso, a sensação de atraso desaparece. Você percebe que está exatamente onde precisa estar para aprender o que precisa aprender agora. O dinheiro visto a partir desse novo estado perde o peso emocional excessivo. Ele não é mais um marcador de sucesso ou fracasso, mas um recurso que acompanha escolhas alinhadas. Quando você confia no tempo, você evita decisões precipitadas e cria espaço para escolhas mais conscientes. Isso impacta diretamente sua prosperidade. Existe um portal ativo nessa confiança no tempo. Ele conecta você com uma versão sua mais paciente e mais estratégica. Essa versão não se desespera. Ela observa, sente e age quando o momento é favorável. E muitas vezes, o momento favorável se revela quando você não está forçando. Sua mente registra esse aprendizado com profundidade. Ela aprende que esperar não é perder tempo, é permitir que as condições certas se formem. Essa aprendizagem reduz a ansiedade e fortalece a sensação de que a vida coopera com você. Enquanto você descansa, essa confiança se ancora ainda mais. Ela se torna um pano de fundo constante, mesmo quando pensamentos surgem. Os pensamentos passam, mas a base permanece. Essa base é o que sustenta mudanças reais e duradouras. Permaneça nesse estado. Não há nada que precise ser acelerado. Tudo acontece no tempo certo quando você permite que a vida trabalhe a seu favor. Agora, a entrega consciente começa a se tornar algo natural dentro de você. Não como um gesto dramático, mas como uma escolha silenciosa que acontece quase sem perceber. Entrega não é desistir de si. Entrega é parar de brigar com o fluxo da vida. E quando essa luta interna se dissolve,
surge uma sensação de segurança que não depende de garantias externas. Essa segurança não vem de saber exatamente como tudo vai acontecer. Ela vem da confiança de que existe uma ordem inteligente se movendo. Sua mente aprende que não precisa mapear cada detalhe para estar protegida. Ela aprende que pode descansar mesmo sem todas as respostas. E esse aprendizado cria um campo interno estável, onde a ansiedade não encontra mais espaço para se fixar. Enquanto você permanece nesse estado, algo importante se alinha dentro de você. A necessidade de controle cede lugar à percepção de apoio. É como se você sentisse, mesmo sem palavras, que não está sozinho no processo, que há forças organizando caminhos, encontros e soluções enquanto você descansa. Essa percepção muda completamente a forma como sua energia se posiciona diante da vida. A sensação de segurança interna fortalece sua vibração, e quando a vibração se estabiliza, a manifestação encontra terreno fértil. A lei da atração responde com mais precisão quando não há conflito interno. Agora, intenção e estado interno caminham juntos. Você não precisa desejar com força, basta permitir. Sua relação com a abundância se aprofunda ainda mais. Ela deixa de ser algo que você persegue e passa a ser algo que você recebe em fluxo. O dinheiro, nesse estado, é percebido como consequência de alinhamento, não como fonte de tensão. Quando a mente relaxa, ela reconhece oportunidades com mais clareza. Quando o corpo se sente seguro, ele sustenta escolhas melhores. Existe uma mudança sutil acontecendo agora. Você começa a confiar não apenas no processo, mas em si mesmo dentro do processo. Confia que saberá agir quando for o momento. Confia que perceberá sinais, intuições e direções com mais clareza. Essa confiança interna reduz a necessidade de vigilância constante. Enquanto você descansa, seu subconsciente reforça esse aprendizado. Ele registra a sensação de segurança como um estado possível e acessível. Sempre que você permitir, esse estado poderá ser reativado. Essa aprendizagem cria autonomia emocional e energética. Talvez você perceba que pensamentos sobre o amanhã já não carregam o mesmo peso. Eles se tornam mais leves, mais abertos. Não há uma urgência para definir tudo agora. Existe apenas a sensação de que cada passo será dado no momento certo. Essa sensação gera tranquilidade, e a tranquilidade organiza o campo. A energia que você sustenta neste momento é compatível com crescimento sustentável. Não crescimento baseado em exaustão, mas em coerência. Quando existe coerência interna, as decisões fluem, as oportunidades se apresentam e a prosperidade acompanha o movimento. O portal interno que se mantém ativo agora se conecta diretamente com essa entrega consciente. Ele não exige esforço, ele apenas permanece aberto, enquanto você não tenta fechá-lo com preocupações excessivas. Quanto mais você confia, mais esse portal se estabiliza. Permaneça nesse estado. Não há nada que precise ser feito. Apenas permitir que essa sensação de segurança interna se fortaleça. Sua mente aprende, seu corpo confirma e sua energia se alinha cada vez mais com um fluxo de vida mais leve e próspero. Agora tudo o que foi se ajustando ao longo deste percurso começa a se integrar de forma mais profunda, não como algo novo que chega, mas como algo que se encaixa. A confiança já não é um exercício, ela se torna um pano de fundo silencioso.
Mesmo quando pensamentos surgem, existe uma base estável que não se altera. Essa base sustenta você sem esforço. Sua mente aprende que não precisa vigiar o tempo todo para que as coisas funcionem. Ela percebe pela experiência direta que existe uma inteligência operando quando você descansa. Essa percepção cria um estado interno de paz funcional. Não é ausência de desafios, é ausência de luta interna desnecessária. Enquanto você se aproxima de um descanso mais profundo, seu sistema inteiro entra em cooperação. Corpo, mente e energia caminham no mesmo ritmo. Essa cooperação é rara quando existe excesso de controle. Agora, ela se estabelece naturalmente. E quando tudo coopera, o desgaste diminui e a clareza aumenta. A relação com o dinheiro, com o futuro e com as responsabilidades encontra um novo lugar dentro de você. Elas deixam de ocupar o centro da sua atenção e passam a existir de forma periférica, organizada. Você não ignora, mas também não carrega. Essa diferença muda completamente a forma como você se sente ao pensar na própria vida. Existe uma confiança madura se formando agora. Ela não precisa de promessas nem de garantias. Ela se baseia na sensação interna de que você saberá lidar com o que vier. Essa confiança reduz o medo do desconhecido. E quando o medo diminui, a energia se libera para criar. O campo ao seu redor responde a essa mudança. Mesmo sem perceber, você passa a emitir um sinal mais estável. Pessoas sentem isso. Situações se ajustam. Oportunidades encontram espaço para se aproximar. A lei da atração atua com mais precisão quando não há ruído interno. Enquanto você descansa, esse sinal se mantém ativo. Ele não depende da sua atenção consciente. Ele é sustentado pelo estado que se consolidou dentro de você. Esse estado é compatível com prosperidade tranquila, com crescimento contínuo e com escolhas mais alinhadas. Talvez você sinta que a necessidade de prever cenários diminuiu. O futuro não parece mais ameaçador. Ele se torna apenas um espaço aberto, pronto para receber movimentos quando for o momento. Essa percepção gera uma sensação de liberdade silenciosa. Sua mente aprende algo essencial nesta noite. Confiar não é fechar os olhos para a realidade. Confiar é permitir que a realidade se organize sem que você precise interferir o tempo todo. Esse aprendizado se fixa porque foi vivido, não apenas pensado. À medida que o sono se aprofunda, esse estado se torna ainda mais sólido. Mesmo que você não se lembre de tudo ao acordar, seu sistema se lembrará. Ele saberá como retornar a esse lugar com mais facilidade. Isso muda sua relação com o descanso, com o trabalho e com a vida. Permaneça aqui. Não há transição brusca. Apenas um aprofundamento natural. Tudo o que precisava ser ajustado continua se ajustando. Tudo o que precisava se alinhar encontra seu lugar. Agora, esse estado de confiança já não precisa ser sustentado conscientemente. Ele se mantém por si só, como um campo estável que envolve seus pensamentos, seu corpo e sua energia. Você não precisa se esforçar para permanecer aqui. Quanto menos tenta, mais natural se torna. É nesse ponto que o descanso começa a ganhar profundidade real. Sua mente entende que já fez o que precisava fazer por hoje. Não há mais tarefas invisíveis, não há mais pendências internas urgentes. Mesmo aquilo que ainda não foi resolvido encontra um lugar seguro para aguardar. Essa organização interna cria uma sensação de ordem silenciosa,
como se tudo estivesse guardado no lugar certo. Enquanto você se entrega a esse estado, o corpo responde com mais suavidade. Os músculos relaxam de forma espontânea. A respiração encontra um ritmo confortável. O coração bate de forma constante, sem pressa. Esse ritmo é a base do equilíbrio. Quando o corpo entra nesse padrão, a mente naturalmente acompanha. Existe uma percepção sutil de apoio neste momento. Não é algo que precisa ser explicado. É apenas sentido, como se a vida estivesse sustentando você enquanto descansa. Essa sensação reforça ainda mais a confiança. Você não precisa se segurar. Pode simplesmente ser levado por esse fluxo tranquilo. A energia que circula agora é limpa. Ela não carrega cobrança, não carrega medo e não carrega urgência. Essa energia é compatível com regeneração. Regeneração emocional, mental e também energética. É nesse estado que padrões antigos perdem força de forma definitiva. A relação com prosperidade se estabiliza ainda mais. Você já não precisa pensar sobre isso agora. O campo já está alinhado. O que precisava ser ajustado internamente foi ajustado. O que precisa acontecer externamente encontrará o momento certo. Essa certeza não é mental, é sentida. Enquanto você permanece nesse estado, seu subconsciente continua trabalhando com precisão. Ele integra aprendizados, reorganiza prioridades e prepara o terreno para decisões futuras mais claras. Nada é perdido. Tudo é armazenado de forma inteligente. O tempo aqui parece diferente. Não há contagem, não há pressa, apenas continuidade. Esse estado cria uma ponte natural para um sono profundo e restaurador. Mesmo que você ainda esteja consciente destas palavras, algo dentro de você já começou a dormir. A confiança agora é um pano de fundo permanente. Ela não precisa ser chamada. Ela simplesmente está, e por estar, ela sustenta tudo. Seus pensamentos futuros, suas escolhas, suas ações e também sua relação com dinheiro, trabalho e abundância. Permita que esse estado se aprofunde ainda mais. Não é necessário acompanhar cada frase. Apenas deixe que as palavras passem enquanto o descanso se instala. Tudo continua agindo. Tudo continua se organizando. Você não precisa ir a lugar algum. Já está exatamente onde precisa estar para que o descanso cumpra seu papel. Neste ponto, o descanso já não é algo que você busca. Ele acontece. A mente não tenta mais acompanhar tudo. Ela se permite flutuar nesse estado onde pensar deixa de ser uma necessidade constante. Existe uma sensação de confiança tão integrada que não chama a atenção. Ela apenas sustenta. O silêncio interno se torna mais presente. Não um silêncio vazio, mas um silêncio cheio de organização, como se cada pensamento tivesse encontrado seu lugar e não precisasse mais disputar espaço. Essa organização cria uma sensação de leveza contínua. Nada pesa, nada pressiona, nada exige resposta imediata. Enquanto você permanece aqui, o corpo entra em um modo profundo de recuperação. Cada sistema entende que pode relaxar. Não há alerta, não há urgência, apenas funcionamento natural. Esse funcionamento natural é o estado onde o equilíbrio se restaura com mais eficiência. Sua mente aprende algo muito importante neste momento. Aprender a confiar não foi um evento isolado, foi um processo. Um processo que agora se consolida. Confiar
se torna um hábito interno. E hábitos internos moldam experiências externas sem esforço consciente. A sensação de segurança se aprofunda ainda mais, não como proteção rígida, mas como acolhimento. Você se sente sustentado por algo maior do que a própria tentativa de controlar. Essa sensação cria um campo interno onde o medo não encontra espaço para crescer. A energia da prosperidade permanece alinhada sem precisar ser lembrada. O campo já está ajustado. O descanso mantém esse ajuste. O sono aprofunda. Não há necessidade de reforço. Tudo já foi compreendido em um nível profundo. Enquanto você se aproxima de um estado ainda mais profundo de repouso, sua mente consciente começa a se afastar suavemente. Não como um desligamento brusco, mas como um afastamento natural. As palavras podem continuar passando, mas você já não precisa acompanhá-las. Esse é o ponto onde o descanso se torna reparador, onde o corpo se regenera, onde a mente se reorganiza, onde a energia se equilibra. Tudo acontece sem esforço. Tudo acontece porque você permitiu. A confiança agora não precisa mais ser ensinada. Ela foi aprendida. E aquilo que é aprendido em um estado profundo não se perde facilmente. Ele se torna parte da base. Permaneça nesse estado. Não há transição brusca, apenas continuidade suave. Tudo o que precisava ser feito já foi feito. Agora é apenas descansar. Agora não há mais nada a sustentar conscientemente. Tudo o que precisava ser integrado encontrou seu lugar. A confiança já não é algo que você busca. Ela se tornou o estado a partir do qual você descansa. Sua mente não precisa mais aprender, porque já aprendeu. Seu corpo não precisa mais reagir, porque já entendeu que está seguro. Sua energia não precisa mais se ajustar, porque já está alinhada. Neste ponto, o descanso se torna completo. Não porque tudo esteja resolvido, mas porque você não precisa carregar tudo enquanto dorme. Existe uma diferença profunda entre abandonar responsabilidades e permitir que elas aguardem em um espaço organizado. E agora, tudo aguarda em silêncio, sem peso e sem cobrança. Enquanto o sono se aprofunda, sua mente permanece em um estado de confiança contínua. Mesmo que pensamentos passem, eles não se prendem. Mesmo que imagens surjam, elas se dissolvem com suavidade. Nada se fixa, porque nada precisa ser fixado. Esse é o descanso verdadeiro. Um descanso onde o controle não é necessário e a vigilância perde o sentido. A vida continua se movendo enquanto você dorme. Caminhos seguem se organizando, ideias seguem se formando, soluções seguem amadurecendo. Você não precisa estar presente para que isso aconteça. Pelo contrário, sua ausência consciente cria espaço para que tudo funcione com mais inteligência. A relação com o dinheiro, com o futuro e com as oportunidades permanece em equilíbrio. Não há ansiedade, não há expectativa rígida. Existe apenas a sensação de que tudo encontra o momento certo. Essa sensação acompanha você no descanso e se mantém mesmo após o despertar, porque foi aprendida em um nível profundo. Seu corpo agora se entrega por completo ao repouso. Cada respiração conduz você para um lugar ainda mais confortável. Cada batida do coração confirma que está tudo bem. Não há urgência, não há atraso, não há falha. Existe apenas continuidade. A confiança que se estabeleceu nesta noite não precisa de reforço amanhã. Ela se tornará perceptível nas pequenas escolhas,
nas reações mais calmas, na forma mais leve de lidar com situações que antes geravam tensão. Esse é o verdadeiro sinal de que algo mudou. Permita-se ficar aqui. Mesmo que o sono já tenha chegado, este campo continua ativo. Mesmo que você não esteja ouvindo mais conscientemente, tudo continua agindo. Seu descanso é produtivo, sua calma é inteligente, sua confiança é funcional. E enquanto tudo se organiza no silêncio, existe apenas uma sensação final que permanece. Uma sensação simples, profunda e verdadeira. Gratidão por estar aqui.